Boa noite. Estamos dando início à nossa live sobre ciência na era da pós-verdade. Hoje nós trazemos como convidado o Ivan Gurgel, que é professor no Instituto de Física da USP. Ele fez graduação em licenciatura em Física, mestrado em Ciências, né? E doutorado em Educação lá na USP também. Eu vou deixar o Vinícius apresentar o canal e um pouco do Masterclass com vocês e depois a gente passa a palavra para o Ivan. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui iniciando mais uma live, recebendo hoje o professor Ivan Gurgel, da USP. Essa é uma série de lives chamada Quem Somos Nós? O Papel da Física no Mundo da Cultura e na Tradição Intelectual. É uma parceria entre o Masterclass da UERJ, que é um projeto de divulgação científica em física de partículas, internacional, do qual a UERJ faz parte, e o CAFIS, o Centro Acadêmico de Física da UERJ. Então, eu gostaria só de avisar que, além aqui do espaço do Facebook do CAFIS, essa live depois é disponibilizada nas respectivas páginas de YouTube, nos nossos canais. Me parece, tanto do CAFIS, quanto o canal Dois Prótons e um Café, que é o canal do Masterclass da UERJ. Eu começo já? Pode começar, Ivan. Então, primeiro eu queria agradecer a Júlia, ao Vinícius, pelo convite, né? É um prazer participar de vocês dessa live. Acho que é a primeira live que eu participo, então está sendo uma experiência nova para mim. E eu fico até, embora já não seja mais tão jovem, até dá um pouco de nervoso, por ser a experiência nova, né? E eu vou tentar só fazer um breve apanhado do tema para a gente começar esse bate-papo. Às vezes eu me empolgo e falo demais, espero que não aconteça dessa vez. Porque o tema da pós-verdade, ele é um tema bastante novo, ele se sobrepõe a vários outros temas que eu vou comentar um pouco na minha breve fala inicial. Mas eu queria, então, acho que começar talvez com o que fosse o mais básico, mas que talvez é o que permite a gente tirar um primeiro gancho, falando da própria noção de verdade. Então, eu vou dar uma pincelada rápida nela, depois eu acho que eu vou falar um pouco da própria pós-verdade e outros pós que às vezes a gente usa, né, para se referir a épocas e coisas mais. E aí, numa terceira parte, eu entro então na questão da ciência e eu acabei também embutindo um pouco, acho, uma discussão educacional que eu julgo importante, talvez até eu fale um pouquinho mais da educação do que da ciência. Tá? Então, se a gente pergunta o que é verdade, então, antes de se perguntar o que é pós-verdade, deve se perguntar o que é a própria verdade, esse é um tema que o Vinícius sabe bem, né? Um filósofo de carteirinha, né? Eu sou só minha aventura na filosofia, mas é um tema daqueles que a gente poderia falar horas, dias, meses, o quanto a gente quisesse, né? Mas vou fazer uma coisa talvez meio caricata, mas eu queria colocar duas compreensões de verdade, que depois acho que durante toda a fala dá para ir retomando e vendo implicações dela. A gente pode pensar numa coisa que eu chamaria de uma concepção tradicional de verdade. Eu poderia usar outros termos, talvez uma concepção positivista, empirista, etc., mas isso me obrigaria a ter que explicar esses termos, mas para pensar assim, para colocar de uma maneira mais simples, uma concepção tradicional de verdade, que acho que muitas vezes o termo é comum, a gente utiliza, seria então assim, quer dizer, entender que afirmações elas se referem ao mundo e elas podem ser verdadeiras ou falsas. Então, se eu digo que eu
eu visto uma camisa branca, isso pode ser verdadeiro ou falso a partir do momento que eu verifico essa afirmação e vejo se ela corresponde à realidade, ela é pertinente ou não. Nessa concepção tradicional da verdade, a gente já, e que eu acho que é muito corrente, né, no nosso vocabulário, mesmo quando a gente não está pensando filosoficamente, já dá para perceber algumas maneiras como às vezes a gente se refere a coisas da nossa época, como, por exemplo, a fake news, que é um dos temas que, quando às vezes a gente vai ler sobre pós-verdade, ele acaba vindo frequentemente no pacote. Porque muitas vezes a gente já, então, teria coisas que claramente são falsas e que, na verdade, então, é o que popularmente a gente já chamaria de mentira, né, do modo mais comum, mas que claramente são falsas e que são propagadas para as pessoas, né? Infelizmente, mentira não é uma coisa nova, acho que talvez desde que a humanidade exista já deve ter esse tipo de prática, mas que aí talvez atualmente ela tenha ganhado novos caracteres que eu vou comentar depois. Mas eu queria também já chamar a atenção que nem sempre, digamos, a verdade ela é esse processo só de afirmações sobre o mundo e afirmações que são verdadeiras ou falsas. Quer dizer, tem concepções de verdade que muitas vezes, quer dizer, para a gente entendê-las, ou na verdade, assim, uma outra perspectiva para olhar para a questão da verdade, que envolve, então, olhar um pouco a humanidade ou a sociedade de modo mais amplo, é perceber que, na verdade, muito que para nas nossas cabeças, muitas das coisas que a gente acredita que estão nos nossos imaginários, para além de serem verdadeiros ou falsos por uma questão de correspondência, na verdade, são afirmações, são concepções, são visões de mundo, talvez esse seja o melhor termo, que, na verdade, elas vão sendo construídas pelas nossas vivências, e, em especial, nossa vivência em sociedade, que significa que, na verdade, são coisas que, na verdade, é até estranho, né, usar nesse termo, mas que, no final das contas, são afirmações que a gente vai aprendendo com contato com o outro, por uma negociação de significado, então, são imaginários que a gente cria, e nesse processo, muitas vezes envolve muito mais um processo de convencimento do que só a busca de uma referência, se aquilo está certo ou se está errado, e que, na verdade, esse processo de convencimento está atrelado a um próprio processo de negociação de critérios de verdade. Então, eu estou querendo chamar a atenção que nem sempre a verdade ela se refere a uma coisa que seria muito objetiva, então, que, digamos, eu checo com facilidade, mas muitas vezes a verdade ela está tentando dar conta, ou uma afirmação que se propõe verdadeira ou falsa, ela não está só tentando dar conta de descrever algo mais ou menos objetivo, mas muitas vezes ela está tentando dar conta de preocupações que um grupo compartilha, e ao compartilhar essas preocupações vão se criando visões de mundo, que essas visões às vezes têm raízes mais diversas, têm naturezas as mais diversas, mas que pouco a pouco, por mais subjetivas que elas possam ser na origem, elas vão se tornando, assim, elas vão se enraizando e se cristalizando, e muitas vezes vão se apresentando até como objetiva, pelo próprio processo, na verdade, que o termo melhor seria de intersubjetividade, que é o fato de, quando você tem muitas pessoas concordando com aquilo, digamos, vai se tornando cada vez mais verdade. Tá? Então, como eu disse, assim, isso é um tema longo. Eu diria que talvez hoje o que vários projetos de filosofia tentam fazer é ponderar nessas duas visões de verdade. Então, por exemplo, quando a gente vai nos estudos sobre a ciência e a filosofia da ciência, hoje, então, às vezes tem a preocupação mais própria da lógica em saber como
realizar informações, verificá-las, mas em geral a gente até dá um crédito ao Thomas Kuhn por ter colocado de modo muito explícito, né, que a produção, né, da ciência ela é produzida por uma comunidade, e por ser uma comunidade ela também passa por esse crivo sociológico. Talvez o próprio Thomas Kuhn não colocasse exatamente dessa forma, mas esse crivo que é, então, de uma comunidade que busca, entre as trocas entre si, estabelecer o conhecimento. Mas o que eu queria destacar, então, no fundo, eu queria uma oposição, assim, um pouco caricata e rápida, que, então, diversos projetos filosóficos tentam, então, às vezes, se colocar numa posição intermediária, digamos, essas duas visões, para constituir, então, a sua própria filosofia. Mas, se a gente já começar, então, a falar um pouco do que é a pós-verdade, ou um pouco do que, pelo menos na minha visão, né, o que a gente vive nesse momento, então eu vou retomar um termo que é importante também a filosofia, a sociologia, que é a noção de modernidade. Então, às vezes, a gente se refere a um certo projeto de modernidade, que é um projeto que tinha várias características, talvez um projeto iluminista, no qual a razão seria, então, uma faculdade da alma, né, como alguns filósofos diriam da época, e que, então, poderia iluminar nossas ações na sociedade, mas também é um projeto no qual a sociedade, não só a razão uma faculdade da alma, no sentido, é uma forma de que algo que o próprio ser humano dispõe em si para lidar com o mundo, mas que, de certa forma, a própria sociedade ela tem uma organização minimamente racional, então ela é organizada de um modo coerente com instituições que funcionam de modo orgânico e organizado. Então, isso que é um certo ideal de modernidade, que para alguns autores talvez nunca se implementou, hoje ela é muito colocado em xeque. Então, tem autores que vão falar de uma pós-modernidade, tem autores que, como líderes, que vão preferir falar de uma modernidade tardia, ou se a gente pega o Bauman, né, que trouxe a ideia então, de uma modernidade líquida. Então, às vezes, eu para não entrar tanto nessa briga, digamos, né, às vezes eu gosto de falar, então, de um projeto de modernidade e de um projeto de não modernidade, que pode ser uma pós-modernidade ou pode ser outra coisa. E ali, de certa forma, eu gosto de interpretar, vários autores olham para isso de um modo diferente. No fundo, eu gosto de interpretar a sociedade, o mundo que a gente vive hoje, como uma tensão entre o moderno e o não moderno. Uma certa tensão que, para mim, até promove um movimento dialético que, às vezes, então, eu vejo a sociedade funcionando muito em torno dessa tensão. Mas o que ela representa, então, sobre ciência, sobre conhecimento de forma mais geral, e tentando pegar um link com o que eu falava um pouco antes. Quer dizer, dentro de um projeto de modernidade, que talvez nunca tenha sido perfeito, num certo momento, assim, existiu, então, instituições que tiveram um certo privilégio ou uma certa autonomia, ou, de certa forma, quer dizer, tinha uma posição de destaque em relação ao processo de produzir e difundir o conhecimento. Então, isso é o projeto das universidades desde a Idade Média. As universidades mudaram durante muito tempo. Então, a universidade medieval não é exatamente a mesma universidade de hoje. Às vezes, por exemplo, certos tipos de liberdades intelectuais mudaram com o tempo, mas talvez assim, a universidade que começa no final da Idade Média, então as universidades mais antigas que estão aí até hoje, né? Oxford, Cambridge, Bolonha, Sorbonne, então essas universidades europeias, que
que são consagradas até hoje, muitas datam do século XII e século XIII, esse período que elas são criadas. E lá, que ainda é, então, estou me referindo à Idade Média, mas já tem interessante, que é, então, a semente, né, desse projeto moderno, no qual, então, você tem uma instituição, onde a função dela é decidir, então, o que é o conhecimento legítimo, e, ao fazer isso, também é, de certa forma, dizer qual conhecimento deve ser difundido socialmente. Então, instituições escolares fazem isso até hoje. A função, até hoje, da universidade ainda é tentar ter uma posição de destaque e dizer o que vale como conhecimento, não. Às vezes a gente fala muito da pesquisa, que é da pesquisa feita por essas instituições, então é dizer o que é conhecimento ou não, e também é uma instituição de controle, não no mau sentido, mas, por exemplo, quando uma universidade decide o que é o seu currículo, ela está dizendo, então, qual é o conhecimento legítimo que as pessoas devem saber, o que também acontece na escola básica. Mas, já estou me alongando talvez mais do que devia, mas talvez acho que o primeiro ponto que eu queria dar destaque, quer dizer, o que mudou mais recentemente, em especial pelas novas tecnologias como essa que a gente está utilizando aqui agora para se comunicar, então com a informática e não só a web, a chamada nova web, o web 2.0, etc., que na verdade então estendem muito, né, as nossas capacidades de comunicação através da informática. O que a gente começa a ter é uma nova, quer dizer, meios de formas de você produzir informação, eu diria mesmo produzir conhecimento. Algumas pessoas acham que às vezes não seria adequado, mas formas de produzir conhecimento que são menos tradicionais ou que estão sob menos controle de instituições específicas como a universidade. Então, de repente, a gente, então, essas novas formas de produzir, elas também começam a trazer, por exemplo, novas formas de legitimação. Então, por exemplo, quando eu sou apresentado, como fui agora, como professor de uma universidade, então isso é uma forma de obter crédito. Ou quando eu sou apresentado e falo, Ivan Gurgel fez um doutorado em tal local, também de novo, eu tendo, de alguma forma, atribuído crédito a mim. Crédito por num modelo moderno, que é, então, uma instituição legitimada que passou por uma série de processos me atribuindo ao crédito. Mas hoje a gente começa a viver situações novas que, às vezes, eu que trago essas titulações para me legitimar e para fazer com o que eu falo tenha uma validade específica. Hoje eu poderia facilmente hoje estar compartilhando essa live com um youtuber que tem milhões de seguidores. E a pessoa, embora que eu, que sou um universitário, possa não gostar, e muita gente não gosta, mas, de repente, quando a pessoa vai lá e fala, olha, eu tenho um canal do YouTube e eu tenho milhões de seguidores, e nesse canal eu estou falando sobre ciência, me incomoda admitir que essa pessoa está criando legitimidade. Então, por isso que eu estava falando das duas noções de verdade e uma noção mais sociológica de verdade. Então, de repente, essa pessoa ela ganhou um outro tipo de legitimidade, que na linha do que eu estava falando hoje, a gente poderia chamar de não moderno, não para ser pejorativo, assim, né, mas que é um tipo de legitimidade que foi criada por critérios, valores que não são os mesmos valores da modernidade, em especial os valores das instituições modernas. Então, você tem um outro critério que, de repente, a gente começa a viver no mundo, porque eu gosto de pensar sempre numa tensão entre o moderno e o não moderno, porque, então, tem eu que tentando manter a minha legitimidade, falando com credenciais pelos meus diplomas e cargos que eu obtenho, etc. E uma outra pessoa que criou uma legitimidade, porque agora ela consegue criar uma rede de relações sociais, então uma rede social no sentido
raiz do termo, né? Quer dizer, ela criou uma rede social e que, na verdade, se foram 5 pessoas que me avaliaram para me dar o título de doutor, de repente ela está, de alguma forma, sendo avaliada por milhões de pessoas. Talvez não avaliada do jeito que eu quisesse, mas está sendo avaliada e está criando. Então, isso gera uma forma de legitimidade que a gente não pode simplesmente ignorar e dizer que não existe, ou que ou tratar isso como uma bobagem. Claro que, assim, de todas as críticas que podem ser feitas a esse tipo de nova legitimidade que é criada, muitas eu não concordo. Acho que, mas a que eu acho que é a mais preocupante e que eu acho que tem consequências políticas fundamentais é o fato que, na verdade, assim, essa facilidade em você criar informação, conhecimento, etc. Lembrando, eu já fiz referência à Idade Média. A Idade Média, onde os livros ainda são uma relativa novidade, não a escrita, né, mas a produção de um livro, uma coisa com capa, etc., que é uma maneira de fazer o conhecimento circular. Quer dizer, quando alguém pôs uma capa num livro, foi uma coisa importante para dar portabilidade ao papel redigido. Então, esse significado do livro era um bem de tão grande custo e tão grande dificuldade de produzir que ele ficava muito restrito a alguns grupos. Então, não era fácil produzir o conhecimento nesse sentido mais geral do termo. Ou a gente tem facilidade de colocar, assim, de falar e de colocar no ar, de gravar vídeo, de criar canais, etc. A gente tem uma facilidade enorme de fazer, produzir a informação, registrar falas e fazê-las circular. Então, nesse sentido que eu estou usando a palavra conhecimento de forma mais geral, que aí, então, isso torna um processo muito menos controlado do que o ideal moderno, digamos, colocava. E aí, quer dizer, essa facilidade que, por um lado, pode ser vista com um olhar otimista como um processo de democratização, por outro, ele que eu acho que é o ponto que eu acho mais negativo, é que também ele cria, de certa forma, bolhas, que é onde eu acho que um processo de democratização ou um processo de ideal republicano, ele se dilui. Porque, de certa forma, quando às vezes todo mundo já deve ter se perguntado, né? Assim, mas como é que fulano acredita nisso? E ali, quer dizer, ele acredita porque hoje é muito fácil ele criar uma bolha à parte, ele viver num mundo onde todas as pessoas que estão à sua volta compartilham das mesmas crenças. Então, algo facilmente se torna verdade por esse processo fácil de você conseguir isolar opiniões. E, constantemente, acho que todo mundo faz. Eu também faço isso. Outras vezes, assim, quer dizer, lidar com o diferente é difícil. Então, pouco a pouco, a gente vai só compartilhando coisas. E às vezes, por exemplo, eu abro meu Facebook e é uma maravilha, porque praticamente só tem pessoas ali que concordam comigo, publicando coisas que eu tenho disposição a concordar. E aí, logo, naquele mundo, tudo se reifica e, de repente, a verdade se cristaliza para mim. Então, quer dizer, às vezes, quando a gente pensa como é que uma pessoa pode acreditar nesse absurdo, é porque, digamos, na forma como ela conseguiu se isolar, porque ela facilmente conseguiu encontrar as pessoas certas para corroborar e dar força à sua própria opinião, isso acontece. Então, acho que esse que é o maior, o maior perigo. E ali, quer dizer, pensando em ciência e já começando, então, e para a minha terceira parte, que como a gente começa um pouco a lidar com esse mundo e a ciência e a educação se envolvem nisso, eu vejo assim, eu acho que a gente precisa, não adianta a gente querer se isolar no nosso próprio mundo. Estou voltando para a atenção, né? O moderno ou não moderno,
Eu gosto da universidade, eu acho que esse processo secular que a universidade reflete, né, a maneira de produzir conhecimento e de difundi-lo, eu o defendo, mas ao mesmo tempo eu não acho que a universidade ela pode se isolar. Quer dizer, existe uma coisa interessante na ciência, que mesmo quando a gente volta lá para o Thomas Kuhn ou para vários outros autores, né, que se refere à comunidade científica, então a comunidade científica é uma maneira muito organizada de cientistas trabalharem e, entre seus pares, eles conseguirem legitimar o conhecimento. Então, eu escrevo um artigo científico, quando eu mando para uma revista, essa revista vai submeter para um especialista avaliar. Então, a gente tem nossas formas de legitimação para conseguir obter o que a gente espera, que é o conhecimento mais seguro possível, que é o que a gente espera da ciência. Então, quer dizer, a ciência, então, ela tem também essa rede social interna que permite a produção do conhecimento, que eu acho que funciona, não é perfeita, mas funciona relativamente bem. O problema é que a ciência, de certa forma, não adianta ela só se fechar nela mesma, nos seus critérios de legitimação. Existe uma sociedade, quando assim, se eu tivesse, é que eu estou em casa, né? Mas se eu tivesse na universidade, eu diria, existe uma sociedade lá fora que também quer participar da produção do conhecimento, saber dessa legitimidade e tudo mais. Então, se a gente quer garantir que, digamos, que os padrões atuais vigentes, né, de produção do conhecimento sejam mantidos, a gente precisa se voltar à sociedade para falar sobre eles. A sociedade precisa conhecer e partilhar disso, que a gente chama ciência. E aí, por um lado, eu vejo que a área, por exemplo, tanto de educação como de divulgação científica, de modo mais geral, de repente ela tem sido muito pautada, então eu vejo na universidade, por exemplo, que eu trabalho, de repente aparecendo vários grupos de divulgação científica, desde alunos de graduação engajados nisso, alunos de pós-graduação engajados nisso, e os próprios docentes, que às vezes não davam tanta bola para esse tipo de atividade, agora se preocupando um pouco mais. Eu acho isso ótimo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo com preocupação alguns tipos de iniciativas de difusão do conhecimento que vêm aparecendo. Quer dizer, às vezes, a gente começa a gente considera que divulgar a ciência de certa forma, é como se a gente, sabe, catequizar pessoas sem cultura. E acho que isso é péssimo, que é um desrespeito ao outro, é desrespeito a quem não está no ambiente da ciência, e, além de tudo, eu tenho costumado dizer que é uma estratégia política ruim, porque, na verdade, as pessoas, elas não são desprovidas de saberes e que são ignorantes, que precisam ser ensinados. Não, elas têm conhecimentos, elas estão obtendo informação de fontes, elas estão, de alguma forma, criando a sua verdade, né? Na linha do que eu estava comentando. Então, a gente precisa criar estratégias que sejam menos arrogantes, não sei se esse é o melhor termo, né? Mas às vezes até desrespeitosos, considerando, tipo, olha, eu sou o cientista, eu tenho a verdade, então eu vou ou se sou uma pessoa inculta, eu vou agora te levar do esclarecimento. Eu acho que esse eu estou fazendo um pouco de caricatura, né? Mas essa postura que muitas vezes é muito presente, e eu acho isso muito ruim, quer dizer, eu acho ruim em vários sentidos. Eu acho que é ruim em termos éticos, eu acho ruim em termos políticos, e eu acho que, assim, quando eu digo ruim em termos políticos, é que eu acho que a gente vai, de certa forma, para quem, por exemplo, como eu, estou na universidade, sou ainda um moderno, a gente vai perder esse diálogo. E eu insisto nisso porque, de certa forma, então, para tentar fechar esse primeiro momento, né, eu acho que, assim, qual que são os desafios que eu acho que se colocam, em especial, a educação como um todo, né? Inclusive as escolas, que eu
como é que eu acho que as escolas, a educação básica precisam lidar com isso. Então, a gente precisa levar a ciência para as pessoas, a gente precisa ensinar a ciência, mas não ensinar a ciência como um conjunto de verdades que caíram do céu, mas, na verdade, a gente precisa mostrar por que o conhecimento, quer dizer, talvez o mais importante a ser ensinado hoje é porque que o conhecimento científico tem uma validade que faz com que ele tenha um papel social distinto. E que, às vezes, eu posso... Então, por exemplo, frente a uma pandemia, então, se os cientistas dizem certas coisas, por mais que aquilo não seja uma verdade no sentido transcendente, mas isso, na verdade, é um conhecimento que merece confiança. Por quê? Porque foi checado o máximo possível e pode estar incerto, pode mudar, mas que tem uma validade, que é uma validade maior do que o senso comum ou do que de uma reflexão feita sem critério nenhum. Então, assim, às vezes, para mais do que só, de certa forma, tentar ser enciclopédico e às vezes, querer ser exaustivo em conceitos que, às vezes, que os alunos, muitas vezes, nem sabem por que estão aprendendo aquilo. A gente é professor quando o aluno pergunta assim, por que eu estou aprendendo isso? A gente não gosta porque a gente se sente confrontado, é desagradável, tá? Mas, por outro lado, a pergunta do aluno não deixa de ter a sua relevância. Quer dizer, então, cada vez mais, ele precisa, de alguma forma, ser respondido sobre isso. Então, tem que ficar claro por que a ciência ela tem alguma validade e ela merece seu espaço, por exemplo, num currículo escolar. Então, isso na literatura educacional, né, tem um nome que seria então, ensinar a natureza da ciência. Né? É assim que as pessoas da área de educação científica se referem a isso. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Um segundo, que até remete a um trabalho que eu orientei de tese, e a gente discutia muito a importância de problematizar a mídia e problematizar, então, a ciência na mídia. Então, hoje, eu acho que o fato de ter essa proliferação de produção de conhecimento, né, no sentido assim, de criação de informação é muito maior, faz com que a gente cada vez mais, então, tenha que pensar, discutir com o aluno como é que essas informações são criadas. Então, porque, de certa forma, para tentar falar de modo simples e encerrar, né, quer dizer, a gente tem que ter um certo desconfiômetro sobre elas. Então, quer dizer, não existem iniciativas, quer dizer, essa discussão, né, de uma educação, de letramento midiático, como alguns dizem, ela está aí, e até com essa literatura, aos poucos fui aprendendo, que às vezes também a gente demoniza assim, a mídia, que a gente cai numa coisa quase que assim, dizer, olha, então tudo que é produzido pela mídia é ruim, enviesado, não merece crédito. Não, na verdade, problematizar a mídia é tentar estar atento às condições de produção do conhecimento que vai para a mídia e podendo fazer alguma avaliação serene dele, né? E sem, às vezes, parecer que, às vezes, é um conhecimento que a gente precisa fugir ou quase assim, como se fosse algo maldito. Não, é um conhecimento legítimo que está sendo feito por processos sociais que são constituintes da sociedade. Tá? Então, acho que esse que era, pelo menos, o pontapé inicial, e ali, aí continuamos a conversa. Vinícius, quer fazer algum questionamento, algum levantamento? Seu som está desligado, Vinícius. Perfeito. Estou derrapando aqui no básico. Então, agora vocês me ouvem. Bom, obrigado pela exposição. Eu vi que a professora Márcia conseguiu se conectar. Eu não sei se ela está nos ouvindo, nos vendo, mas seria legal contar com a participação dela em breve. De fato, aí ela entrou na live. Bom, eu queria fazer alguns comentários assim gerais, encaminhar algumas perguntas.
esse é um tema bastante complexo e também fecundo em problemas, né? Então, anotei aqui diversas questões que provavelmente eu não vou conseguir encaminhar todas para o Ivan. Até porque eu gostaria também de deixar um espaço para que as perguntas que estão surgindo aí entre aqueles que nos assistem fossem encaminhadas. Mas, bom, primeira consideração assim, que eu gostaria de fazer é que esse problema, né, o problema da verdade, ou as múltiplas teorias da verdade, né, constituem um campo tradicional, né, do pensamento filosófico, e em diversos momentos da história da ciência, uma reflexão bastante dura acerca do tema da verdade foi enfrentada, foi empreendida, né, pelos próprios filósofos naturais, pelos próprios cientistas. Então, me parece que, de certo modo, essa figura, essa imagem caricatural entre dois polos que se auto-excluem e que nós poderíamos chamar, podemos dar vários nomes, mas que eu vou chamar aqui de veritismo e antiveritismo, ou um primeiro polo habitado por aqueles que compreendem de alguma maneira que é possível falar em uma verdade, embora o próprio conceito de verdade deva ser problematizado, e que não é só possível falar em algum tipo de verdade, como o empreendimento científico, enquanto uma prática social e histórica, se liga profundamente com essa ideia de que há uma verdade e que ela deva ser, de algum modo, perseguida, deva ser, de algum modo, buscada. O Popper, por exemplo, diz que a concepção essencialista do Galileu é basicamente esta, a de que a ciência é uma busca da verdade. Óbvio que a questão acerca do que seja a verdade permanece em disputa. Então, de um lado, eu tenho aqueles que pensam que a ciência, de alguma maneira, se relaciona com a verdade, né? Seja uma verdade como uma correspondência direta do real, seja a verdade como uma aproximação sempre incompleta do real. E de outro lado, eu tenho aqueles, e aqui eu estou numa imagem bem caricatural, maniqueísta, separando, portanto, esses dois polos, né? O que, para as nossas... Eu tenho aqueles que defendem que o grande fim da ciência não é bem a verdade, é a construção de modelos que representem os eventos naturais, ou uma certa intervenção efetiva no mundo, né? A capacidade de conhecer a natureza para fazer previsões, controlar os fenômenos, produzir utilidades. Seria contraproducente ficar citando os diversos personagens dessa história, porque são muitos. Mas seja como for, o que eu queria ressaltar era essa imagem, que de antemão nós sabemos ser uma imagem caricatural se levada completamente a sério, como se a ciência realmente, ao longo de sua história, fosse habitada por esses personagens antagônicos, né? No entanto, como uma idealização, isso talvez nos ajude a compreender um pouco dos debates
em torno da questão da verdade no processo histórico. A primeira questão que eu gostaria de encaminhar, portanto, para o Ivan, é a seguinte: nós podemos pensar, de alguma maneira, que, sobretudo no século XX, alguns campos intelectuais, né, na filosofia, na história, na sociologia, alguns campos intelectuais talvez tenham, em sua problematização da questão da verdade, contribuído de alguma forma para essa perspectiva primeira que eu chamei de veritismo. Então, eu gostaria de encaminhar essa questão para o Ivan. Se ele vê dessa forma, né, vamos supor, se ele pensa que a própria ideia de verdade e a ideia de uma ciência enquanto busca da verdade esteve numa espécie de julgamento histórico ao longo do século XX na própria academia, e em que medida, se esse for o caso, isso pode ter, de alguma forma, contribuído para o crescimento de um ambiente intelectual relativista que talvez se relacione com a eclosão da pós-verdade no século XXI. Ou então, tentando colocar em outros termos, será a pós-verdade, de alguma forma, filha ou neta de certas formas de relativismo, e em que medida esses relativismos se nutriram de uma crítica contundente do próprio conceito, do próprio ideal de busca da verdade. Não sei se a questão ficou clara, porque na verdade ficou um pouco longa, mas... Muito legal a questão. Obrigado, Vinícius. É uma questão difícil, eu não sei se eu posso falar sobre ela, né? Mas pitaco a gente sempre dá, né? Mas eu acho assim, né? Pegando sua fala e fazendo uma rápida coisa também simplificada. Então, por exemplo, quando um dos cursos que eu ministro lá na universidade chama Introdução à Epistemologia da Ciência, e é muito engraçado. Assim, é um curso que, então, ele tem um perfil mais panorâmico, né? Não é aquele curso típico de filosofia, que às vezes elege um autor para estudar densamente. Então, é um curso para ser panorâmico, e começa justamente com Popper. Fala um pouquinho do positivismo lógico, mas daí mais Popper, e vai chegando depois ali, até passa por Kuhn, aí vai Feyerabend, aí até chegar um pouco a Science Studies, né? E é muito legal, porque é um curso que, não é que o curso é legal, mas colando com o que você falou, é um curso quase que eu poderia resumir como, assim, com uma ideia, com uma certa noção de verdade foi sendo desconstruída. E ali, então, olhando de modo muito macro, né, quase que é isso. Quer dizer, a gente olha a filosofia ao longo do século XX, ela teve uma tendência desconstrutivista. Quer dizer, ela foi pegando ideais e destrinchando, de certa forma. Então, hoje a gente quase sente vergonha de falar de verdade, né? Então, ali, eu acho que assim, né? Então, pegando um pouco a sua provocação, eu acho que assim, eu não acho que o que a gente vive em termos de fake news e tudo mais foi causado por essa mudança intelectual. Quer dizer, infelizmente ainda o discurso acadêmico ele não tem tanta penetração social. Então, assim,
para ser didático, né? Então a gente vai fazendo as caricaturas, né? Mas não é porque as pessoas, sei lá, né, começaram a ler Foucault e começaram a ficar mais relativistas, ou leram Feyerabend contra o método, e aí viraram todas anarquistas epistemológicas. Então não é assim. Por outro lado, que eu acho que é o desafio que cabe a muitos de nós, quer dizer, nós, as pessoas que às vezes se preocupam com essas questões, eu acho, quer dizer, quando veio esse fenômeno, né, da pós-verdade e de tudo associado a ela, o que eu sinto é que às vezes a gente ainda não tem, a gente como comunidade acadêmica, a gente não tem um antídoto. Quer dizer, como o nosso discurso teórico, filosófico, epistemológico, histórico, social, etc., como, na verdade, as áreas do conhecimento que se preocupam com isso, em especial a filosofia, ela foi, na verdade, construindo mais um discurso, né, que é o desconstrutivista. Hoje a gente tem uma certa dificuldade, quer dizer, eu penso que não é uma questão de ser partidário, mas, quer dizer, um professor universitário, um pesquisador, um intelectual, ele tem um papel social, um papel político, no bom sentido do termo. Então, o que acontece é que hoje a gente ainda tem uma certa dificuldade de cumprir um papel político, no bom sentido nosso, que seria, então, esse que até anunciava, de conseguir, na verdade, ter um certo contradiscurso mais organizado sobre por que a ciência ela tem legitimidade e por que, então, as pessoas, às vezes, podem confiar em alguns grupos, em instituições, do que não em outros. Quer dizer, acho que é isso que falta a nós. Quer dizer, claro que, por exemplo, da linha do que você citou, assim, tem muitos filósofos racialistas, pessoas que estão produzindo conhecimento nisso, mas que a gente ainda não conseguiu ter um discurso bem organizado, um discurso difundido, mesmo entre o meio acadêmico, para conseguir fazer uma contrafrente a isso que a gente vive hoje. Eu insisto nisso porque o que se tornou, para mim, uma preocupação central, é que, às vezes, na linha do que eu estava dizendo antes, às vezes eu vejo, assim, na esfera pública, na mídia, às vezes em um jornal, etc., alguém fazendo um discurso de defesa à ciência que eu tendo a concordar, mas é um discurso fraco, às vezes até ingênuo, e um discurso que, na verdade, não está respondendo a quem justamente está colocando a ciência em xeque. Ou aquele que eu me dizia antes, e às vezes até menosprezando esse interlocutor. Porque uma pessoa que às vezes não acredita na ciência não é meu inimigo. Então, tem que ser colocado como um interlocutor diferente, e que eu preciso estabelecer algum diálogo, até para poder, às vezes, ajudar essa pessoa a ter um discurso mais ponderado e não ser, às vezes, quer dizer, não é a pessoa. O que eu acho ruim é quando a pessoa ela não dá algum crédito à ciência por alguma teoria da conspiração maluca e coisas do tipo. Mas, assim, essa pessoa só vai ser demovida dessa teoria da conspiração quando eu conseguir furar a bolha que ela vive, que é uma bolha que sustenta aquilo, que é isso que eu insisto, né? Que ela conseguiu criar uma bolha onde aquilo faz sentido. Quando eu conseguir furar essa bolha e conseguir estabelecer algum diálogo com ela. Né? Não é fácil, tá? Não estou falando que isso é fácil. Mas para isso que eu digo assim, quer dizer, isso é muito difícil, eu acho que tem muitas etapas, não tenho receita para isso, mas ligando com a sua questão, o que eu teria alguma convicção é que a gente precisa ainda conseguir ter um discurso mais organizado sobre porque a ciência ela é uma verdade aproximada, incompleta, e por aí vai, né? Por que a ciência, embora ela não seja uma verdade absoluta, eu diria que até um filósofo como Popper concordaria com isso. Então, o Popper vai dizer que a ciência, o que ela diz são conjecturas.
quando a gente ouve isso pela primeira vez, até assusta, né? Como assim? Ciências são conjecturas? Mas ele vai mostrar que são conjecturas que estão passando por uma série de crivos e que, no fundo, às vezes, é aquilo. Então, o Popper é quase assim, a gente nunca tem certeza o que é verdade, mas a gente sabe o que é falso, já é um bom começo. Basicamente, é isso que o Popper está dizendo. Para pegar um filósofo que, às vezes, até é considerado bem tradicional, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ainda melhorar essas nossas respostas e melhorar no sentido em diálogo em diálogo em como o problema se coloca hoje, porque é aí que eu acho, então, que a gente vai conseguir cumprir um papel, em síntese, embora eu não ache que são, digamos, movimentos intelectuais relativistas que causaram a pós-verdade, mas eu acho que eles também, quer dizer, talvez uma certa preponderância dele ajuda a gente não conseguir produzir o antídoto. Mais ou menos isso. Muito interessante, obrigado. A gente tem aqui umas questões, umas perguntas do pessoal nos comentários. Tem uma aqui do Vinícius Costa. Um fato pode admitir mais de uma verdade? Essa é uma ótima pergunta. Quer dizer, é uma pergunta bem difícil, na verdade. É que, assim, às vezes, justamente, quer dizer, o quanto... Se a gente tenta... qual que é, eu acho, o grande desafio, né, da produção do conhecimento? Quer dizer, se a gente quiser reduzir a ciência a fatos objetivos, o que a gente vai conseguir acabar fazendo é restringir tanto o que é conhecimento que vai sobrar muito pouquinho, digamos, do que a gente poderia chamar. Quer dizer, a ciência, se a gente reduz a ciência a fatos, a gente vai ter um catálogo de algumas afirmações sobre o mundo e, às vezes, a gente não vai conseguir ir muito além desse catálogo mínimo. Às vezes, não sei se não me leve a mal, mas eu diria assim, a gente não vai conseguir ir além do que a ciência dos livros de ensino fundamental. A ciência de livro de ensino fundamental, ela é muito factual. Então, a gente classifica propriedades da matéria, então diz, existe coisa transparente, não é transparente, a gente classifica seres vivos, etc. Então, não que isso seja exatamente só fatos, mas é a dimensão mais factual possível. Então, quer dizer, a ciência, ela só progrediu, talvez a gente possa usar essa palavra, ou, quer dizer, ou ela, na verdade, conseguiu ir se atualizando de alguma maneira, porque ela começou a ir além dos fatos que são os mais evidentes. Quer dizer, os cientistas que estudam a estrutura da matéria, como a Márcia Begali, que está aqui, ele não quer só saber, por exemplo, que existe um corpo transparente, outro não, um que conduz eletricidade, outro não, que é o mais objetivo, digamos, de propriedade da matéria. Ele quer ir no mais íntimo da matéria, ele quer saber, então, qual que é a partícula elementar. Então, uma cientista como a Márcia, ela está lá trabalhando em uma grande colaboração para tentar descobrir, então, as propriedades de um quark ou as propriedades de um elétron. Quer dizer, coisas que vão muito além do que, digamos, a percepção factual, vamos dizer assim, nos permite. Eu costumo dizer que quando a gente está falando de um núcleo, a gente está falando de 10 a menos 15 metros. Então, é uma coisa muito pequena, quer dizer, uma coisa microscópica, que é uma coisa que eu enxergo no instrumento de visualização, é 10 a menos 6, né? Ordem de micro. Então, eu estou falando de uma coisa que é 1 bilhão de vezes menor de uma coisa microscópica. Então, tem um desafio muito grande. E aí que eu acho que a gente precisa encarar que, às vezes, é isso, quer dizer, até eu acho bonito, eu acho legal, é uma das coisas que me dá barato na ciência, é justamente ela ser audaciosa no bom sentido, de então ir para muito além, digamos, dos fatos evidentes. Então, é isso que eu estou querendo distinguir.
E quando você faz isso, então, ir para além dos fatos evidentes, é aí que cai no problema apontado, né? Quer dizer, às vezes eu estou em momentos que a quantidade de informação que eu tenho sobre aquilo, então a quantidade de informação, eu posso estar num momento específico da história, como a física viveu e às vezes vai voltar nesses momentos tal, que assim, às vezes a quantidade de informação, de dados que foram obtidos ali, me permitem, às vezes, corroborar ou achar válido mais de uma teoria, mais de uma, entre aspas, uma verdade. Então, por isso que tem, às vezes, em muitos momentos, onde você tem, um termo que o Vinícius também usou assim, às vezes você tem dois modelos para explicar uma mesma coisa, e você está ali num grande impasse para um grande impasse para decidir qual que é o melhor. Então, por isso que eu estou querendo, assim, de uma forma cuidadosa e sem diluir demais o problema, justamente dizer porque que, às vezes, tudo que consideramos, com enormes aspas, ser o mesmo fato, às vezes a gente pode ter esse impasse de ter mais uma proposição para ele. Mas eu sempre insisto muito, quer dizer, por mais que, às vezes, né, tudo isso que eu estou dizendo leva, às vezes, a gente possibilita que esse tipo de impasse exista, aí nisso, às vezes, até de volta ao Popper, que já foi citado, assim, não significa também que aí também existem infinitos modelos que cabem, ou que qualquer coisa que qualquer pessoa achar sobre aquilo vale. Porque, assim, na verdade, não. Quer dizer, eu acho que às vezes tem modelos que são muito bem construídos para explicar alguma coisa, mas facilmente várias ideias sobre aquilo, sobre esses fatos que, na verdade, estão para além do fato mais imediato, tem muitas coisas que você vê que podem ser facilmente descartadas. Então, por isso que, ao mesmo tempo, eu respondo sim, né, para a pergunta e uma provocação boa, eu respondo sim com muita ponderação, com muito cuidado, para não parecer também que é um vale tudo. Então, hoje acordei cedo e resolvi criar uma nova cosmologia e legal, surgiu, inventei uma aqui do nada. Não é assim, né? Quer dizer, por mais que eu sou das pessoas que admito que existe subjetividade no conhecimento, eu não acho que essa subjetividade também ela é um processo que dilui qualquer tipo de validade, quer dizer, que torna todos os conhecimentos também com qualquer validade. O que um cientista demorou anos para afirmar vale com o que eu pensei em meia hora aqui sobre o assunto. Não acho que é assim também. Temos uma segunda pergunta aqui, do Almir Borges. Professor Ivan, como divulgar a ciência na escola pública, onde temos problemas graves na estrutura, parte civil, salas lotadas, mal iluminadas, falta material, e na infraestrutura, como a questão salarial, as políticas educacionais, treinamentos de professores, atualização, carreira e entre outras coisas? Só uma pergunta difícil, né? Eu não... Acho que assim, eu sou uma pessoa que já fui assim mais otimista em achar que a gente poderia ir muito longe, apesar das questões institucionais. Hoje, infelizmente, ao longo do tempo, até eu fui me tornando uma pessoa mais engajada em termos de militância mesmo em educação, porque eu diria assim, né, enquanto a escola não tiver uma boa estrutura, enquanto a carreira de docente não for valorizada, enquanto um professor não tiver um salário decente, porque, na verdade, o salário de um professor da escola básica hoje, ele é indigno, assim, quer dizer, a pessoa com aquilo não tem vida digna. Não é que a pessoa não é que a pessoa não vai poder passar férias no exterior. Não, a pessoa não tem dignidade. Então, assim, a gente precisa resolver esses problemas, que são os problemas sociais e estruturais relacionados à educação. Enquanto os mesmos não forem resolvidos, a gente não vai conseguir ir muito além
no trabalho diário ali de ensinar ciência, história, filosofia e tudo mais. Mas, para também não ser totalmente pessimista, quer dizer, eu às vezes, né, como atuo no curso de licenciatura, então às vezes a gente vai acompanhando, né, trabalhos feitos na escola básica de diferentes maneiras, também às vezes a gente descobre que há esperança, quer dizer, às vezes uma escola pública funcionando bem, né, infelizmente não é a maioria, mas elas existem, ou às vezes também espaços, como por exemplo os colégios federais de educação básica, que tem mais possibilidades. E assim, e mesmo às vezes numa escola onde as condições não são favoráveis, é aquilo, assim, muitas vezes nem consegue dar aula pelos motivos mais diversos, mas de vez em quando acontece bons momentos também e que você está ali no momento que você consegue ter a oportunidade de ensinar algo para os alunos. Quer dizer, para também ter não ser totalmente pessimista, quer dizer, às vezes mesmo numa escola que eu conheço muitos que, assim, com uma infraestrutura complicada, nas condições mais difíceis possíveis, essas condições, o que essas condições difíceis implicam é que, na maior parte do tempo, você mal consegue fazer seu trabalho, que é ensinar. Você está lidando com outras as questões associadas a toda essa dificuldade social. Mas há alguns momentos que é possível, e ali, quer dizer, o que eu acho que é importante é justamente, quer dizer, conversar sobre ciência com os alunos. Quando eu falo conversar, eu uso esse termo até para brincar um pouco, mas é porque, assim, quer dizer, tentar entender o que esses alunos estão pensando sobre ciência, quer dizer, que tipo de informação eles estão tendo sobre ciência, como é que quer dizer, quais são os hábitos culturais dele, quer dizer, a partir da onde ele obtém informação para viver a vida dele. Acho que essa que é a grande questão. Porque a partir do momento onde a gente começa a perceber isso, você começa a construir um diálogo e poder falar algo para o seu aluno. Então, para dar um exemplo, assim, tentar só concretizar esse discurso. Assim. Já aconteceu comigo, e às vezes um aluno vem e fala, professor, eu vi num canal do YouTube um fulano falando tal coisa, tal. E aí, às vezes, por mais que a gente não queira, o que vem dentro da gente é falar, tipo, isso é bobagem. E já encerrar a conversa. E não perceber que quando o aluno vem e fala isso para você, é a grande oportunidade que você tem de ensiná-lo. Quer dizer, mas para ensiná-lo, você tem que primeiro ouvi-lo. Porque daí você pegando, então, daí, e ali você vai lá e consegue entender o que essa pessoa está falando, e consegue criar um contraponto a partir do que ela está vivenciando, do que ela está tendo como informação. Eu vou dar um exemplo aqui, que também é baseado em um trabalho que eu orientei, que talvez vai assustar algumas pessoas, mas para talvez dar um exemplo disso. Então, durante muitos anos eu trabalhei com projetos na escola básica relacionados ao ensino de física moderna, então ensinar tópicos de relatividade, física quântica no ensino médio. E ali, mais recentemente, um trabalho que eu orientei, um trabalho era mais uma reflexão teórica, mas que a questão que a gente tinha como base uma das questões que tinha como base era sobre o misticismo quântico. E eu continuo sendo um entusiasta que a gente precisa discutir isso. Porque a última vez que eu dei aula na escola básica, eu lembro que eu fiz uma enquete com meus estudantes e perguntei para eles, assim, responda o que você quiser, bem aberto, mas o que você gostaria de aprender? E aí eles responderam que, para minha surpresa, que eles queriam aprender física quântica. Mas ali eu, já um pouco experiente, fui tentar então descobrir por que eles estavam interessados em física quântica. E é claro, não é porque eles estavam vendo canais de física e estavam interessados naquilo. Não, porque eles estavam em todo esse fenômeno quântico que apareceu na sociedade hoje. Então, é o médico quântico, é o direito quântico, tem tudo quântico hoje. Mesmo se você entra numa livraria, você acha tudo quântico, às vezes o mais difícil é achar física quântica. E aí, quer dizer, o que eu acho que é importante?
independente do que eu acho, se eu cheguei lá e vou lá e já falo que tudo isso é bobagem, charlatanismo, etc., eu rompo o diálogo com o meu aluno. Por outro lado, é possível estabelecer um diálogo, e para isso eu preciso ir lá conhecer também o que é então a cura quântica e tudo mais, para às vezes conversar com o aluno e de uma forma até respeitando crenças, digamos, às vezes separar o joio do trigo, mostrar para o aluno que, por exemplo, aquilo que está lá escrito sobre cura quântica não é o que, digamos, os físicos entendem como algo sendo quântico. Você pode fazer um trabalho de instrução que, ao mesmo tempo, consiga delimitar fronteiras, e aí, por exemplo, mostrar, quer dizer, o que a física afirma sobre, então, o mundo das partículas, o mundo subatômico, por que os físicos se restringem a falar certas coisas, etc. Por que então, um físico, às vezes, não está estudando a consciência ou outras coisas. Então, você consegue, acho que, fazer um trabalho educativo e até muito profundo, e sem precisar, digamos, né, de um modo ofensivo, confrontar ninguém, e deixando claro ali, quer dizer, não é um tudo pode de novo, mas marcando a posição da ciência e sem precisar também de quase que, às vezes, sem querer, pode ser feito, ridicularizar a pessoa, menosprezar, etc. Então, por isso que, no final das contas, eu acho que, quer dizer, um bom ponto de partida para uma aula de física é o misticismo quântico. Não para dizer que aquilo é legítimo ou que aquilo é parte da física, mas para você poder fazer esse trabalho de, digamos, separar o joio do trigo. Então, eu acho que é esse tipo de postura que cada vez mais a gente tem que ter. Quer dizer, até para conseguir um pouco defender a ciência, a legitimidade da ciência, a gente precisa ter, digamos, humildade em relação à própria ciência. E saber também, que eu acho que assim, quanto mais a gente quer esconder os limites da ciência, pior. E acho que então é nesse nível que se estabelece o discurso. Nós temos mais duas questões. Podemos nos estender um pouquinho para você responder, Ivan? Ou você não claro. Pode? Então, tá ok. Temos aqui a pergunta da Andiara. Tem um filósofo que chega a colocar em balaio que os estudos CTS são pós-modernos, pois empregam a não neutralidade. Colocam a verdade com V minúsculo e que são relativistas. O senhor concorda com essa afirmação sobre CTS? Gratidão. Só me dá um feedback. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Tá. Não, porque uma hora a cara ficou branca aqui, não sei se tá. Eu às vezes te ouço. Mas eu consegui ver a pergunta, é uma pergunta excelente. Eu acho que não, acho que vincular CTS a pós-modernismo e ainda mais e cair a isso, eu acho que não é adequado. Porque o movimento CTS, ele até às vezes é chamado de movimento, não é à toa, porque ele tem uma influência de movimentos sociais, então muito antes até disso, isso é discutido no âmbito da educação, o próprio CTS já tinha vida própria, e ele é um movimento que, na verdade, ele é muito mais pautado por teorias críticas, então, teorias críticas no sentido de escola de Frankfurt e tudo mais, que, então, ele tem ali uma forja no período pós-guerra, que é um período onde houve uma grande desconfiança em relação à ciência, mas que é um tipo de desconfiança totalmente diferente do que a gente tem hoje. Quer dizer, o exemplo que literalmente marcou a história é uma bomba atômica sendo jogada no Japão. Duas, na verdade, né? Então, quando, por exemplo, a ciência que era sinônimo de progresso, então na virada do século XX, né? Então a ciência era sinônimo de progresso, então a gente só esperava coisas boas da ciência. De repente, a ciência se mostrou que ela também tem seu lado negativo, quer dizer, quando cientistas participam de um projeto e fazem uma bomba e pessoas são mortas por isso, é o momento que a gente fala, ops, espera aí.
E junto a isso também o movimento, as primeiras ali, o começo do movimento ambiental, também denunciando alguns aspectos da ciência. E ali, quer dizer, eu acho que quando vem esse tipo de crítica, não estava, digamos, a crítica não é exatamente sobre a verdade. Quer dizer, as pessoas continuavam mostrando que a ciência tinha uma capacidade muito grande. Eu acho que o maior crítica, uma crítica que é uma crítica mais, então, de caráter social, né, de como a sociedade se organiza e toma decisões, etc., que é, então, como é que a ciência pode ser subvertida, digamos, a esse ponto, e a ponto de a gente ter bomba. E, claro, quer dizer, isso implica, como vários autores colocam de modo pertinente, a falar da não neutralidade da ciência. Quer dizer, nem sempre a ciência está sendo feita por um lado bom. Infelizmente, nem sempre que alguém que está trabalhando na área de pesquisa farmacêutica está preocupado em obter soluções que privilegiam tanto a população pobre quanto a população mais abastada. Então, quer dizer, a ciência está, desde os seus primeiros passos, imersas em questões sociais. Então, a ciência, conforme os caminhos que ela toma, ela não é neutra. Mas isso é um pouco diferente da noção de pós-verdade ou de algumas tendências associadas à pós-modernidade, que é essa diluição, digamos, da objetividade da ciência. Eu acho que são coisas bem diferentes na minha compreensão. Então, juntar as duas coisas me parece não muito adequado. Tá? E, da mesma forma, quer dizer, então, e fazendo um outro pequeno reparo, quer dizer, às vezes, como eu já citei antes, né, um certo movimento de desconstrução, né, que a filosofia passou, mas, de certa forma, quer dizer, eu acho que foram desconstruções muito bem-vindas, que nos ajudaram a ser muito menos ingênuo em relação ao conhecimento, em relação à noção de verdade, em relação à ciência. Então, mas o que eu acho, como eu tinha dito antes, quer dizer, às vezes a gente, tudo bem, ele cumpriu um papel e a gente está quase que no momento que a gente está precisando se reconstruir. E esse reconstruir não pode ser voltar para um positivismo há lá 100 anos atrás. A gente precisa se reconstruir já de modo renovado. Isso eu tenho dito um pouco, assim, só para pontuar uma coisa. Eu mesmo, durante, às vezes, minha formação, pós-graduação, eu já fui aprendendo quase que a rejeitar uma série de autores, porque, às vezes, eles seriam anti-ciência, seriam muito pós-moderno, etc. Tal. Também acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque depois, muitos desses autores que, às vezes, eram um pouco rejeitados, eu fui ler com calma. Primeiro eu fui ver que aquilo que eu tinha me falado sobre ele era uma caricatura demais. E, por outro lado, mesmo não concordando e adotando exatamente a mesma postura que eles tinham, eu aprendi um monte. E hoje, quando eu tento refletir e reconstruir propostas, eu estou reconstruindo porque eu os li. Então, só para, às vezes, a gente não tomar o cuidado, assim, de, às vezes, também não jogar o bebê com água suja, digamos, né, como a gente diz popularmente. A outra pergunta é também do Vinícius Costa. Como lidar com o efeito Dunning-Kruger? Agora você vai ter que me traduzir isso, porque Eu acho que esse efeito, Ivan, é aquele das pessoas geralmente se julgarem mais sábias ou possuidoras de uma determinada expertise sobre um assunto do que de fato elas são. Me parece que é isso. Então, nós incorremos nesse chamado efeito
quando fazemos afirmações muito categóricas ou conjecturas muito audazes, mas não no sentido do Popper, no entanto, movidos por uma falsa autoconsciência do próprio saber. Obrigado, Vinícius, pelo esclarecimento, né, da pergunta do Vinícius. Porque o termo eu já tinha ouvido, mas realmente na hora não localizei. Eu acho que é difícil, assim, acho que é difícil, acho que tem muita coisa aí, em jogo nisso, né? Às vezes eu vejo assim, né, alguns jovens, às vezes, com excesso de confiança, mas que, às vezes, com a própria vivência e os caminhos que vem, estão perdendo um pouco disso. Mas, assim, né, eu não sei se eu vou ser meio repetitivo, mas talvez só insistindo num ponto que eu já falei. Eu acho que pensando mais em termos sociais, né? Porque, assim, deixa eu tentar voltar rapidinho, eu acho que existe uma dimensão psicológica nisso, e ali eu não saberia bem avaliar e não saberia indicar o tratamento, mas que às vezes algumas confianças que vêm de uma leitura distorcida da realidade, em especial que me parece ser mais uma falta de capacidade de ler o mundo social e reação de peso do outro, etc., que deve ter algum efeito ali, alguma questão psíquica envolvida. Mas isso é um chute só, mas eu não saberia falar muito, mas eu volto mais à questão que para mim é mais epistemológica e relacionado ao conhecimento, que eu acho que assim, né, quer dizer, qual que é um desafio que se impõe hoje e que eu acho que talvez para mim parece ser um dos maiores, né? Que é como que a gente se obriga quer dizer, como é que a gente não entra no mundo à parte? Como é que a gente... Hoje é muito fácil a gente criar o próprio mundo e ficar nele. E não estou falando psicologicamente, estou falando mais socialmente. Quer dizer, hoje a vantagem de eu poder estar conectado com o mundo inteiro é que às vezes eu posso facilmente encontrar alguém que me dê suporte para qualquer coisa que eu pense. Então, quer dizer, não me espanta, quer dizer, que coisas catastróficas como o nazismo voltem a ganhar força, porque antes aquilo não tinha aceitação social e as pessoas elas iam sendo demovidas. E às vezes, digamos, aquilo ia ficar no íntimo dela e ela não ia dar vazão social para aquilo. Então, uma pessoa que tenha alguma predisposição ao ódio, o que a sociedade pode funcionar, eu diria, em média, funcional de uma maneira que talvez a pessoa tivesse que aprender a ela mesma digerir o próprio ódio. Por quê? Porque os espaços sociais não permitiam que esse ódio fosse extravasado, certo? Então, isso vai acontecendo no nosso modo de socializar, no âmbito familiar, mas mesmo no âmbito escolar. Então, sabe, a pessoa vai lá e fala um discurso de ódio, algo preconceituoso, etc. Sabe, às vezes não precisa nem falar nada, só a reação das pessoas já vai ensinando a pessoa a se modular. Então, quer dizer, a vida em sociedade ensina muito. E a vida em sociedade, num bom sentido, ensina a gente a se colocar limites. E aí, às vezes, tudo bem, isso tem um lado bom, também pode ser um lado ruim, sei lá, às vezes a gente também normalizou coisas que talvez não fossem devidas, né? Hoje, por exemplo, todos os estudos mais relacionados a gênero, sexualidade, tem justamente mostrado
o lado ruim desse excesso de normatividade da sociedade. Então, discussões importantes que são levantadas. Mas, quer dizer, por outro lado, nem todo tipo de repressão é ruim. Quer dizer, às vezes a repressão ela tem um lado bom, e isso acho que até já estava no próprio Freud. Quer dizer, às vezes eu aprendo a conter um ódio, e é assim que eu aprendo a respeitar a sociedade, a viver em comunhão, em paz com os outros. E aí, mas tentando voltar, né? Quer dizer, o que eu acho que é ruim que a gente vive hoje é que justamente essa facilidade, tanto de eu encontrar pessoas, como nesse processo criar um certo mundo à parte, né? Criar minha bolha social, a minha própria rede muito personalizada, é que eu consigo criar um mundo à parte, onde eu vou lá e extravaso todo o lado mais negativo da minha humanidade. Onde eu vou lá e não contenho o meu ódio, eu extravaso. E eu consigo alimentá-lo. Então, se eu não gosto de um determinado grupo, se eu tenho preconceito de um determinado tipo, eu consigo ser alimentado, porque eu estou junto com pessoas que estão dessa forma. Então, isso que eu acho que é o nosso maior mal social, e que precisa ser rompido. E ali, quer dizer, eu não... Nesse lado, às vezes eu costumo brincar que, apesar de, às vezes, ler muito da filosofia e das ciências humanas contemporâneas, eu não superei o iluminismo até hoje, né? Então, pode ser um defeito meu. Mas, se não superar, quer dizer, faz com que eu acredite em algumas coisas, que a primeira delas é que não numa razão iluminista, mas, na verdade, eu acredito na possibilidade do diálogo entre culturas diferentes. Se a gente pudesse fazer porque, assim, quando a gente vai fazer discussões sobre, por exemplo, decolonialismo, etc., a gente tem um problema que, de certa forma, constantemente um grupo que se julgou correto tentou, então, se impor a outro. Isso que foi tentativas de colonização do pensamento, né? Mas, assim, se isso é claramente um problema, eu acho que, por exemplo, faz sentido existir um órgão tipo a ONU, onde, então, você tem... A ONU não é perfeita, mas você tem ali todas as nações tentando diálogo. Então, quer dizer, se eu fosse fazer mais uma experiência de pensamento, eu diria assim, quer dizer, se a gente colocar as pessoas de diferentes culturas, e é uma experiência de pensamento, se elas tivessem um tempo infinito para discutir, eu acho que elas iam poder se entender e chegar em alguns acordos. Alguns. Tá? Então, isso, de certa forma, ainda é um pouco iluminista, porque eu estou dizendo, então, que existe alguma coisa, algum restinho de razão que a gente pode confiar. Certo? E ali, quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Eu estou tentando fazer um alicerce filosófico aqui bem rapidinho, para dizer por que eu acho que faz sentido existir uma instituição tipo a escola. Quer dizer, esse mínimo de razão que pode ser exercido coletivamente, que não é a faculdade de um sujeito individual, mas está no âmbito social, ele ser possível significa que pode ser possível um país determinar quais são os conhecimentos que precisam ser ensinados. Quer dizer, quando o MEC faz um plano curricular, é isso que ele está dizendo. Então, é isso que está em jogo, a possibilidade de, então, o órgão central determinar quais são os conhecimentos mínimos que qualquer pessoa daquele país precisa saber. Então, eu acho que isso faz sentido. Quer dizer, e ali, quer dizer, então, quando eu acho que isso faz sentido, eu acho que faz sentido existir escola, e eu acho que faz sentido, então, por exemplo, a gente ter a escola como uma grande instituição que vai quebrar essas bolhas. Por quê? Porque todo mundo vai ter que estar lá. Não adianta... E aí eu acho que o que eu falei, né? Se a gente começa a ter a escola de vocação A, B, etc., aí ferrou tudo. Porque daí cada bolha consegue criar a sua própria escola. Não.
uma escola que seja republicana, que seja, então, a escola daquela nação, que tem um currículo que foi negociado para o coletivo. Então, é tudo isso que eu acho que permitem com que a gente, então, fule essas bolhas e, dizendo de modo simples, faça, talvez assim, eu posso dizer que, para mim, a função da escola talvez seja, num termo simples, dar um chá de realidade das pessoas. Eu acho que isso seria uma boa função da escola. Eu tento fazer um pouco isso nas minhas aulas, por exemplo. Como nas minhas aulas eu sempre levanto muitas questões, e aí eu incentivo muito que os alunos falem, eu tento, e aí sempre tentando ser o mais cortês, então, cuidadoso possível no trato com o outro, às vezes dá um chá de realidade nos alunos. Então, às vezes, assim, eu provoco muito os alunos falarem para poder, de certa forma, depois criar contrapontos, etc. Até hoje, eu acho que eu tenho algum sucesso por ter uma fala meio mansa, então sempre consegui conduzir isso sem cair em conflito. Embora eu já tenha caído em situações de conflito em sala de aula, que acho que é inevitável. Mas tentando conduzir da melhor maneira, né, da maneira mais dialógica. Então, por exemplo, quando eu citei o exemplo do misticismo, uma vez eu fiz uma enquete com alunos de graduação sobre se eles, e fazia sentido, né, perguntar isso para eles numa disciplina, se eles ensinariam a questão do misticismo. Então, a maior parte dos alunos disse, legal, mas eu não faria isso não. Por quê? Porque eu falo assim, olha, eu vou entrar num embate muito difícil de lidar, porque eu estou, na verdade, trazendo esse tema, que não é só falar de física, é lidar com crença das pessoas, etc. E a maior parte, o que eu entendo, o sentimento, né, porque não é fácil lidar com isso, disse, olha, eu não entro nesse barco, não. E eu entendo, mas eu acho que a gente precisa entrar nesse barco. Eu tenho, se você repara na minha fala, eu volto muito a isso. Não adianta a gente ficar só, também que a gente fala que a gente sempre fala da bolha dos outros, né? Então é a bolha que acredita em a coisa A e a coisa B, e a gente não repara o quanto que às vezes a gente está na bolha também. E que, então, não é só furar a bolha do outro, é furar a nossa bolha. Eu lembro, assim, só para contar episódios engraçados, assim, uma vez num curso que eu estava dando, por uma demanda dos alunos, e eu dei uma aula sobre liberalismo. Tentei conceituar o que era liberalismo e tal, e tentei mostrar por que aquele pensamento, em especial na época que ele surgiu, historicamente, etc., teve contribuições no que eu jogava fundamentais, né, para a história. E ali, quer dizer, eu lembro que teve uma repercussão estranha entre os alunos, porque ainda os alunos que já sabiam, tinham percebido que eu era uma pessoa que uma forte tendência à esquerda, etc., como é que eu estava fazendo aquilo, assim, né? Tipo, quase como se eu estivesse jogando pedra na cruz, né? Eu falei, não, gente, eu acho que eu preciso ler esses autores, entender o que eles estão falando, contextualizá-los e ver o que tem de legítimo no seu projeto. Posso ser porque então, como a minha tendência ideológica é de discordar, jogar tudo isso, ou fazer leituras superficiais e caricatas, etc. Então, eu tenho insistido muito nisso, né? Quer dizer, sabe, se a gente acredita na política, no bom termo, a gente tem que acreditar que tem que existir as diferenças. Quer dizer, cada vez mais as diferenças são difíceis, mas elas têm que existir. Porque às vezes a gente acha que, por exemplo, a melhor sociedade do mundo seria, por exemplo, numa sociedade onde todo mundo fosse de esquerda. Essa sociedade seria autoritária. Essa sociedade não seria democrática. Quer dizer, claro que uma coisa é combater posições extremas, outra coisa é dizer, olha, o nazismo não é legítimo, ou uma determinada, quer dizer, uma série de posições políticas que às vezes a gente pode ter acordo que elas são nocivas. Por outro, isso que eu sempre falo, também não é o vale tudo. Por outro lado, também achar que
uma determinada, sabe, uma determinada visão política já consegue encerrar nela, quer dizer, ela consegue resolver todas as contradições sociais, a ponto de uma visão política conseguir ser o consenso de tudo, isso é muito perigoso. Isso é o cerne do pensamento autoritário. Então, eu tenho que admitir que, quer dizer, a ideia de consenso, que é uma ideia que às vezes a gente lida como fosse muito positiva, uma coisa boa, conseguir consenso e tal, ela é muito perigosa. Por isso, quer dizer, como o consenso, que não é o consenso, quer dizer, não é o que eu acredito muito assim, no diálogo. O consenso ele é uma coisa perigosa, porque é o pensamento unitário. Então a gente tem que conseguir, sabe, claro, colocando balizas mínimas, quer dizer, tendo um projeto de sociedade onde coisas podem não ser consideradas legítimas, para dar um exemplo bem trivial, sei lá, acho que ninguém defende o assassinato do outro, quer dizer, então que onde tenha balizas, né, que fique claro que determinadas posturas políticas não são possíveis, a gente tem que conseguir perceber que precisa ter diversidade de pensamento e que o grande desafio que se coloca politicamente é você, então, ter uma sociedade organizada na qual essas diferentes posições podem ser expressas, debatidas e que as decisões possam ser tomadas por essas pessoas que têm visões diferentes. Então, que no fundo, quer dizer, quando eu penso na democracia, a democracia não é chegar ao consenso. Às vezes, facilmente a gente acha que é isso. Não, a democracia é saber gerenciar o dissenso. Eu acho que essa que é a sociedade que a gente precisa construir. E isso que cada vez mais eu tenho insistido, a coisa das bolhas e tal, é ferir essa possibilidade democrática. E aí acabei falando um monte de coisa a mais, mas tudo isso era para dizer porque que às vezes, né, eu não conhecia tão bem, né, mas esse efeito, né, da pessoa achar que sabe muito tudo, para mim é isso, quer dizer, se a pessoa acredita que existe então essa verdade unitária e que ela então possa ser a incorporação disso, sabe, alguém tem que, não é derrubar a pessoa, é derrubar o pedestal que ela acredita que ela está em cima. Sem mais perguntas aqui, gostaria de acrescentar alguma coisa, com Márcia. Oi, a minha conexão está ruim, está bem ruim, eu não sei se vocês me ouvem. Estamos te ouvindo. Tá bom. Oi, Ivan, desculpe aí os percalços da minha conexão e meu atraso. Em primeiro lugar, obrigada de você estar aqui, de você ter aceitado o convite. Eu não estou conseguindo ouvir. Adoro as tuas colocações de conversar com o outro, de discutir ideias que possam ser conflitantes, mas mesmo assim manter o respeito e manter o alto nível da discussão, sem agredir a pessoa, e sim trazendo essa pessoa para raciocinar junto. Não sei se é só o meu caso, mas eu não ouço nada. Você não está me ouvindo? Você quer que eu escreva? Eu estou ouvindo. Está ouvindo, eu acho que o problema é lá no Ivan. Você está ouvindo, Ivan? O Ivan está com dificuldade para ouvir, mas eu estou ouvindo. Eu escrevo. A Júlia está ouvindo bem. Eu escrevo. Ele vê o privado? Porque eu consigo ouvir a Júlia, o Vinícius, mas não a Márcia. Não, pode falar, Márcia, que no fechamento a gente... Não, para concluir, de falar exatamente... Vinícius, mas não a Márcia. Eu vou ouvir por aqui. Para concluir, você falar isso, da gente desenvolver cada dia mais essa capacidade de conversar com o outro, principalmente em se tratando dos alunos, de se discutir essas ideias que muitas vezes são conflitantes com o conhecimento que a gente tem,
usando isso para trazer essa pessoa para o conhecimento que a gente tem, mantendo o respeito, mantendo o alto nível do diálogo com essa pessoa, independente do grau de escolaridade. Finalizou, Márcia? Eu acho que sim, né? Finalizei. Tá. Deu para entender? Eu consegui, Finalizou, Márcia? Eu acho que sim. Finalizei. Deu para entender? Eu consegui ouvir porque minha esposa me emprestou o notebook dela e eu peguei a maior parte. Então, mas só para talvez comentar um pouco mais, né? Acho que muito da minha fala tem uma influência de um personagem que se tornou polêmico, né, atualmente, que é o Paulo Freire, né? Que se tornou um inimigo para alguns grupos. E é muito interessante, quer dizer, eu acho que uma das maneiras... O Paulo Freire, em geral, ele é reconhecido como um educador, como um atuante e um intelectual sobre educação, mas o próprio Paulo Freire chegou a comentar que ele encarava a obra dele mais como uma epistemologia. E eu concordo bastante com isso, tanto que eu sempre tendi a ler a obra do Paulo Freire como uma epistemologia, uma teoria do conhecimento. Não, às vezes não redigida da maneira exatamente como muitos teóricos do conhecimento fizeram, mas ali uma teoria do conhecimento e com fundamentos claros. Mas por que eu estou comentando isso? Porque acho que o Paulo Freire dizia que sobre questões que envolvem o nosso ser na própria sociedade, são questões que, em especial, talvez simplificando, mas dizendo assim, quase que existencialistas, quer dizer, perante as questões do mundo, como o Paulo Freire colocaria, todos somos incompletos. E aí até por isso que às vezes ele vai falar, né, sobre o educador educando, então ao ensinar eu aprendo com o aluno, etc. Isso às vezes são falas que sempre foram muito confundidas, porque assim, quer dizer, quando o Paulo... claro que sim, se eu sou um professor de física, eu entrei numa sala de aula, se eu pegar, digamos, a régua, a métrica do conhecimento sobre mecânica e a capacidade de resolver problemas de sistemática, eu posso falar que eu sei mais que o aluno. Não é isso que não é isso que o Paulo Freire está negando, não é essas legitimidades em relação a temáticas, conhecimentos específicos. Mas por isso que o Paulo Freire insiste, em relação aos problemas do mundo, ou em relação ao mundo em toda a sua complexidade, o mundo natural e o mundo social, todos somos inconclusos. Quer dizer, ninguém tem conhecimento sobre tudo. E aí, então, quer dizer, quando a gente se defronta com o mundo, é o momento que você percebe que você precisa... O Paulo Freire vai falar a vocação ontológica do ser, né? Quer dizer, o ser mais, quer dizer, o que a gente tem que fazer na Terra, né? A gente tem que tentar sempre ser mais para ele. E esse ser mais é justamente o estabelecer o diálogo. Estabelecer o diálogo com todos, quer dizer, aí não tem hierarquia. Quer dizer, é um momento onde, quer dizer, se eu estou falando sobre o mundo, as pessoas com as mais diferentes formações, ou com as mais diferentes visões de mundo, então mesmo as pessoas que tiveram as suas visões de mundo formadas sem ter acesso a meios institucionais, então estou falando com esse cuidado para dizer assim, né? Aquilo, quer dizer, a gente fala assim, aqui não foi para a escola, é um ignorante. Não, aquela pessoa foi privada de um acesso a um tipo de informação, de conhecimento. Mas ela formou uma visão de mundo
E essa visão e é possível estabelecer diálogo com ela e aprender com ela. Então, assim, quer dizer, às vezes, pegando vários casos, assim, mesmo muitas vezes teve muito cientista que aprendeu com uma pessoa popular, porque a ouviu e, de repente, dali foi que veio uma percepção, sabe? Às vezes é numa conversa totalmente informal e despretendida, que a pessoa fala uma coisa que, de repente, aquele momento que você fala, caiu a ficha, não entendi. Então, esse que é o poder do diálogo. Quer dizer, é quando eu me disponho a dialogar com o outro e, ao mesmo tempo, me explicar para o outro e entendê-lo e tentar essa interação, que é quando eu ativo um mecanismo onde eu começo a saber coisas e a perceber coisas que antes eu não percebia. Quantas vezes teve coisa que, digamos, hoje eu sei e que eu só sei e eu só adquiri consciência dela por conta de uma pergunta de um estudante, por exemplo. Porque na hora que a pessoa me fez uma pergunta, e às vezes aquele estudante todo cheio de vergonha, fazendo uma pergunta, achando que a pergunta é boba e tal, e na hora que eu tive que responder, eu falei, não tinha pensado nisso? É isso que é o legal. Esse que é o poder do diálogo. Então, aí que eu acho que, assim, quer dizer, às vezes esse é o exercício que nos cabe hoje, né? Sendo mais do que nunca, né? Sim. Porque o ambiente está completamente saturado, parece que a gente está numa torre de Babel, né? Cada um muito convicto de suas convicções e uma grande guerra de narrativas, né? Mas eu não sei se eu lhe interrompi o raciocínio. Não, eu tinha parado mesmo, mas só muito brevemente pegando esse seu ponto, eu só insisto, quer dizer, eu estou defendendo um certo ideal aqui com vocês, com a total, eu só estou defendendo porque eu sei que ele é muito difícil. Eu digo isso porque, às vezes, quando a gente fala assim, de diálogo, etc., às vezes a gente sai com uma certa ingenuidade, como se isso fosse fácil. E não é. Sem dúvida, não é. Quer dizer, a gente vive num momento difícil do país, e ali, então, a gente vê, então, questões borbulhando, questões caras, questões que envolvem nossa saúde, etc., e já de um acúmulo de momentos políticos difíceis para a nação, onde parece que, legal, então vou telefonar aqui para um primo meu e vou conversar com ele. Não é fácil. Mas, tudo bem, quer dizer, por isso que é o desafio a ser enfrentado, né? Para concluir, deixa eu só fazer um comentário acerca de uma pergunta encaminhada pelo Vinícius, que eu achei interessante, se mais de uma verdade poderia caber ao mesmo fato. Assim, bom, a ciência ela se funda no próprio debate, né? E na convivência de múltiplas teses, muitas vezes numa espécie de disputa histórica, né? Por legitimação, por um lugar, se não mais consensual, no entanto, mais privilegiado. Então, me parece que no processo histórico é justamente isso que acontece. Existem determinados fatos, ou o que eu poderia chamar de determinadas regiões da realidade, que estão em disputa por diversas abordagens teóricas, por diversos modelos, né? Então, geralmente a gente utiliza os artigos definidos para se referir a algumas coisas, né? Nós falamos na mecânica quântica, né? Ou falamos da teoria do Big Bang, não como sendo um modelo cosmológico dentre outros, ainda que o mais aceito, ainda que hegemônico, mas como se fosse o único, a explicação da própria origem do universo. Quer dizer, parece que nós transitamos por essa linha tênue entre a ciência e o cientificismo, muitas vezes.
que na medida em que a gente adota essas narrativas que reduzem o grau de pluralidade da ciência, a gente cai no cientificismo. Então, falamos na mecânica quântica, mas o que é a mecânica quântica? Existem mais de 60 interpretações, né? A gente está falando de qual interpretação? Então, eu tenho os mesmos eventos ou os mesmos domínios do real, as mesmas regiões da realidade em disputa a partir de diversas interpretações. Eu gosto muito de falar para os meus alunos que se interessam por filosofia da ciência, por filosofia da física, sobretudo, que dirijam esse interesse para a filosofia dos físicos, não negligenciando a produção dos próprios filósofos profissionais, mas fazendo algo que talvez seja pouco feito entre os estudantes de filosofia, que é se aprofundar na produção filosófica dos próprios físicos. E existem obras muito instigantes, Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Feynman, etc. Embora o Feynman, interessante, ele seja um crítico, às vezes, do papel da filosofia na física, se você pega lá o Física em 6 lições, depois o Física em 12 lições, está cheio de reflexões filosóficas e de pressupostos filosóficos. Então, tem uma tradição de físicos produzindo filosofia, e o filósofo o físico que eu vou citar agora, na minha visão, do ponto de vista filosófico, não é um dos mais sofisticados. Ainda assim, é interessante pensar algumas propostas dele, que é o Stephen Hawking. Meio contraditório, muitas vezes, em sua tomada de posição em relação à filosofia, em Universo numa Casca de Nós, ele diz que nenhuma teoria científica pode ser elaborada sem estar baseada em uma filosofia da ciência segura, que, na visão dele, é a do Karl Popper. No entanto, em um grande projeto, aí a contradição fica ainda maior, porque ele abre a obra dizendo que a filosofia morreu. No entanto, a obra, que é uma obra de divulgação, ela também é uma obra de filosofia popular, de metafísica popular. A questão que ele elabora no primeiro capítulo é o que é o real. E nessa obra, para voltar à questão, nessa obra, ele apresenta uma tese filosófica, que é o que ele chama de realismo dependente de modelo, realismo polimodal. E a ideia do realismo dependente de modelo é basicamente essa, que existem diversos campos, diversos domínios da natureza, diversas regiões do real, que se prestam à representação por múltiplos modelos. O exemplo que ele dá, o exemplo que ele fornece é do modelo ptolomaico aristotélico, geocêntrico, e o do copernicano galilaico, heliocêntrico. E ele diz assim, olha, se a ciência se reduzir a ideais utilitários, praticistas, se o que conta como verdade é aquilo que funciona para resolver um determinado problema, e se o nosso problema é ir à Lua ou mandar um satélite para o espaço, tanto faz o geocentrismo quanto o heliocentrismo. Os dois funcionam. Então, eu posso ter diversos modelos representando a mesma região da natureza. Mas isso se a ciência se reduzir a esses propósitos utilitários. No entanto, nós podemos nos valer de outros critérios de demarcação e escolha. Nós podemos nos perguntar, mas qual modelo é mais simples? Qual é logicamente mais consistente? Qual modelo se vale
de um menor conjunto de arbitrariedades? Qual é mais elegante? Então, existem diversos outros critérios para nós escolhermos entre múltiplos modelos. No entanto, tem uma coisa interessante, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo agora, que é a ciência na era da pós-verdade. Como Feyerabend diz, muitos modelos são possíveis, não existe, muitos métodos são possíveis em ciência. Não é que ele nega o todo e qualquer método, é que ele diz que não há um único método que unifique todas as ciências. Existem muitos métodos. Assim como o Hawking também está dizendo, existem muitos modelos. Então, a realidade é plural, a realidade ela é abundante. Ela comporta essa coexistência de muitos modelos, assim como a ciência é plural e comporta a coexistência de muitos métodos, mas não de todos. Isso é interessante, isso tem a ver com a pós-verdade. Ser plural não significa ser esgarçado a tal ponto de não haver um critério que nos permita demarcar o que é minimamente razoável do que não é. Então, o geocentrismo é um modelo, o heliocentrismo é um modelo, mas num outro problema agora, o terraplanismo não é um modelo. Óbvio que isso é datado, né? Não é um modelo hoje, digamos assim. Nós podemos dizer que essa discussão foi vencida, né? Esse é um problema que merece datação, historização. O problema da esfericidade da Terra era um problema legítimo na época de Aristóteles. Hoje deixou de ser. Então, por mais que a realidade seja plural, que a ciência seja plural, existem narrativas que não são razoáveis, né? Existem narrativas que não estão no campo da ciência e que são, portanto, anômalas. Então, nós podemos aceitar, em nome do pluralismo, nós podemos aceitar muita coisa, mas não tudo, né? É preciso fazer essa demarcação. Bom, de minha parte, eu queria agradecer imensamente pela presença do professor Ivan Gurgel, encaminhar para ele fazer uma consideração final, agradecer também a todos. Imagino que estamos com quase 2 horas de live, a nossa programação é de 1 hora, significa que nós dobramos a aposta. Então, agradecer a todos, passo para o professor Ivan para as considerações finais dele. Então, ser bem breve, assim, acho que essa sua fala final é bem interessante, né? E aí, porque é isso, quer dizer, essa ponderação que a gente precisa entre, digamos, uma pluralidade, mas não um tudo vale, ou eu estava dizendo antes, né? Eu fiz uma defesa do dissenso, porque contra um consenso absoluto, mas claro que localmente existem consensos. Isso é importante para a ciência, né? Então, é um dissenso em oposição a um consenso absoluto, e aí você traz o exemplo que eu acho super legal, né? A física, que às vezes a gente acha que ela é totalmente consensual, ela não é. Então, a mecânica quântica tem uma parte consensual, em especial em relação ao seu formalismo, né, ao seu núcleo duro, mas existem várias questões filosóficas que estão envoltas, né? E por isso que eu gosto muito do seu convite, né? Quer dizer, não só estudar a filosofia da ciência, mas de estudar a filosofia dos cientistas, né? Eu acho isso muito legal. E, então, agradeço muito, foi uma oportunidade muito legal para mim, espero ter contribuído, espero que as pessoas que puderam acompanhar essa live tenham aproveitado bem. Agradeço mesmo. Foi um prazer. Obrigado. A gente agradece a disponibilidade, tá, de tempo, de tudo isso, teu conhecimento e tua atenção. Aí agradece a Graciela também, ajuda aí a colaboração. Tchau. Obrigada a todos também por participarem. Desculpe os problemas
que possa ter a vida aí com som, com tudo isso. Boa noite a todos. Bom, obrigado, Júlia. Obrigada a todos que puderam assistir a gente. Obrigada, Ivan, por ter aceitado participar da live com a gente. A nossa na semana que vem, a gente vai ter mais uma live. Eu não sei ainda qual vai ser o dia exato, mas domingo a gente conta para vocês lá no Instagram do Cafis, que é Cafis UERJ. Maravilha. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Obrigada, Ivan. Tchau. Valeu, tchau.